Pronto, estou gravando aqui para disponibilizar para vocês depois esse tour tira dúvidas sobre o subsolo e vou projetar aqui para vocês verem minha tela. Eu vou primeiro, eu vou chegando agora tirar as dúvidas aí particular de vocês. Quando tiver um pouquinho mais de gente aí, eu tiro a dúvida geral que o pessoal está tendo sobre o subsolo, tá bom? Então, boa noite, primeiramente. Me falem aí, me contem o que é aflige vocês sobre o subsolo. Liga o áudio aí, pessoal. Vamos participar aí para a gente acelerar aqui, que tem milhares de mensagens aqui no telefone que eu preciso responder ainda sobre esses projetos. Como é que tá a PA? É para entregar essa semana, né? Ventilação do subsolo é complicado, viu, Thomas? Porque muita gente bota uns postos de elevador desse tamanho, aí quer que seja ventilação. Não é. A ventilação, ela é. Eu não sou especialista, né? Mas a ventilação ela tem que ser proporcional à profundidade que ela vai ter que ventilar e em planta a extensão que ela vai ter que percorrer. Né? A ventilação tem que ser suficiente para dar uma vazão boa, senão o ar fica parado. Tem um buraco, mas não é ventilação, entendeu? Deixa eu ver aqui, tem uma mensagem aqui, meu Deus. Eita. Mandem as dúvidas aí. Quem falou de subsolo hoje foi. Foi tu, né, Thomas? Thomas já tá aí? Tá, né? Falou agora. Caroline também. Pronto. Vamos lá. Minha aflição é ventilação. Quinta-feira o projeto. Ventilação, já tinha esquecido. Olha aí, tá vendo? Como a aula de Paulo tá servindo até para PA aí, ó. Eu acho que as duas eram duas pessoas só que falaram hoje. Vamos lá. Bom, eu vou fazer o seguinte, então, tá? Vou tirar a primeira dúvida aqui. Eu não lembro quem foi que perguntou, se foi Thomas ou Caroline, perguntou sobre o layout dos pilares do subsolo. Ontem até eu tirei uma dúvida com uma aluna dessa sala. Pessoal, é assim, como é modulado, tá? Eu expliquei para vocês naquela aula que o prédio ele está em uma determinada projeção e o subsolo ele vai ao redor, né? Ele pode ali ir quase aos recursos, ou tá até os recursos também, né? Os recursos do plano diretor. Aí, nesse caso, as vagas elas aumentam, mas alguns de vocês estão dizendo que, mesmo assim, essas vagas ainda são poucas, né? Tem gente que está precisando usar o segundo subsolo. Tudo bem, pessoal, tá? O segundo subsolo, às vezes você pode até disfarçar, né? Diminuir a contenção, usando a declividade do terreno, por exemplo, para diminuir a quantidade que está sendo, vamos dizer assim, contida, né? A profundidade ali que está sendo produzida nesse subsolo. Então, assim, eu vou aqui, cada projeto tem sua particularidade. Então, eu vou fazer uma coisa geral, tá? Que é mais ou menos o que eu fiz na aula que está lá no RaiTube, né? Eu mostrei esse layout aqui, não sei se vocês lembram, tá? Esse layout aqui eu fiz, inclusive, eu fui bem rápido para fazer, porque eu usei a modulação, né? E além de modulação, eu usei o Arraes, né? Arraes, eu acho. E aí, é bem genérico? É bem genérico. Mas ela ajuda muito a você fazer o resto do prédio, tá bom? Então, por exemplo, quando você bota as vagas de garagem, você vê que você tem uma limitação ali de 3 a 4 vagas, eu indico que sejam 4 realmente, tá? Porque cada vaga aqui tendo 2,40, você vai ter ali quase 9,80 m, quase 9,60 m de distância desse vão aqui, tá? Mas, Paulo, se esse vão eu posso fazer com essa distância,
O outro vão eu posso usar para 10 metros. Aí é aquela coisa, pessoal. Tem dois motivos que fazem com que você não utilize 10 metros. Porque é o seguinte, ó. Aqui está até errado. Eu fiz rápido, ó. Preste atenção. Aqui está no arraiz, então o vão está igual para todos os ambientes, certo? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dar um explode aqui. Eu acho que eu coloquei essa distância correta, né? Essa distância aqui, ó, eu acho que eu coloquei ela de 6 metros, 7 metros e 70. Quanto é que é a vaga, hein? Ou a vaga não, a rua. Me lembra aí, a rua é quanto, hein? As vias do subsolo tem que ser de quantos metros? É 7 ou é 6? Bora, gente, bora. 6 metros só? Ótimo, beleza. Então eu vou fazer esse bloco aqui, ó. Dessa vaga, offset de 6. Olha que coisa boa. Vou pegar só essas três aqui, ó. Colocar ela no lugar. 6 metros. E aí a gente vai fazer os ajustes aqui, ok? Para começar, eu vou pegar o arraes que eu fiz para distribuir os pilares, vou dar um explode para que eu possa trabalhar com esses pilares, tá? É assim, gente. Essa distância aqui tem que ser mantida, beleza? Então, depois que você lançar o layout das vagas de estacionamento, né? Fazendo aí o seu arruamento, a sua distribuição de vagas e tudo mais, aí você vem para os pilares. Primeira coisa, olha só esse pilar aqui. Esse pilar ele está na beira da vaga. Uma pessoa para entrar aqui nessa vaga, ela vai ter um raio de giro. O carro tem que ter um raio de giro. Se esse raio de giro não for respeitado, né, você vai ter muitas colisões com o pilar, tá bom? Então o que é que eu indico para vocês? Mantenham esse pilar recuado. Quanto, Paulo? Eu geralmente trabalho com entre 50 e 1 metro, tá? Quando eu faço estacionamentos, eu boto aqui, ó, esse pilar para dentro, eu vou colocar aqui em torno de 1 metro, certo? Aí esses dois carros, tanto esse quanto esse, tem um raio de giro para entrar ou sair dessa vaga. Agora, vamos ver o outro lado. Do outro lado, ó, eu também vou vir aqui, colocar e mover ela 1 metro. Pronto. Então, para os pilares que ficam dentro das vagas, dentro da área das vagas, eu tenho aqui os recuos para o giro dos carros e o meu vão vai ficar de mais ou menos 8 metros aí, né? 7 metros e 40. Por quê? Cada vaga dessa aqui não tem 5 metros, se eu não estou enganado. Então, de uma ponta à outra, 10 metros. Se eu recuei 1 metro aqui, fica 8. A outra diferença é o tamanho dos pilares, beleza? Então, esse vão aqui fica de 7,40 ou até um pouco menos de face a face. Até agora, tranquilo? Qualquer coisa é só mandar aí no... Eu ouço uma zoadinha aqui e vou aí responder, tá? Muito bem. Do outro lado é o seguinte, eu tenho 6 metros dessa ponta para essa, e aqui eu andei 1 metro, não foi? Então, desse lado, se eu for com a mesma concepção, eu vou andar 1 metro. Então, eu vou ter esse mesmo pilar aqui, ó, e recuo 1 metro, fazendo com que esse vão fique com 8 metros, tá? Paulo, eu não posso botar um vão maior, não. O D pode. Só que aí eu já vou sugerir um pilar maior, tá? Porque aí eu tenho cargas que vão estar posicionadas, distribuídas em menos pilares. Então, cada pilar tem que ser um pouco maior, tá? Então, ó, 7,5 nesse vão aqui, 8 metros nesse vão aqui, de vão, certo? E nesse vão aqui, ó, eu vou ter quanto?
9,40 metros mais ou menos. Beleza? Ah, Paulo, então eu posso ficar com um vão diferente do próximo? Sim, pessoal. Você pode fazer uma malha que tem um vão diferente do outro, tá? Essa malha todinha aqui eu desenhei naquela aula lá uma das aulas, acho que foi a segunda ou a terceira aula do Google Meet, tá bom? Para liberar a turma aí para trabalhar. Beleza? E aí, depois disso daqui, geralmente eu faço isso, ó. Eu trabalho primeiro com uma linha, essa linha posicionada no local adequado em cima de cada um dos níveis, que aí ele já me dá uma forma, né, um gabarito para eu estar trabalhando os CPs, né, pegar aqui, digitar o comando copy e arrochar, tá? Só ir colocando aqui no lugar, certo? Fazendo a correção desses pilares e por aí vai, beleza? Ou eu posso usar até um arrays também, como eu mostrei para vocês, aqui nesse pilar, conhecendo já o tamanho do vão, tá bom? Depois é só pegar aqui offset ponto 20 ou 25, isso daí não importa tanto, e colocar aqui em cima. E depois, meu amigo, é trim para que te quero, né? É trim para tudo que é lado. Você vai fazer trim até dar uma dor no dedo. Para poder você destacar todos, né? E lembrando, esses layers aqui, estacionamento e tudo mais, você tem que trazer, você tem que criar um layer menor, diferente aqui, né? Um layer que tem uma, por exemplo, nas minhas penas, essa cor aqui, ó, ela é bem clarinha, certo? Aqui ele tá como bloco, eu teria que explodir ou então entrar no bloco para fazer. Mas vocês sabem como é que faz, né? E aí, deixar num layer bem clarinho, e esse magenta aqui é que realmente vai ficar destacado, beleza? E aí, ó, aqui embaixo, não sei se vocês lembram, eu falei do seguinte. Nessa configuração de viga, você não precisa colocar viga horizontal ou vertical, né? Você que escolhe depois. Todas em cima de todos os pilares. Não precisa, exagero, tá? Porque como a gente está trabalhando uma laje nervurada, ela é robusta o suficiente para suportar e absorver a carga sem precisar de viga em todo lugar. Então, você vai fazer assim, ó, não sei se vocês lembram. Em um dos eixos, por exemplo, eu disse aqui que é para deixar os eixos verticais, que são os vãos maiores, né? Se você somar aqui 2 pilares, o vão é maior, tá? Então você escolhe aqui um eixo e deixa todos eles com as vigas. Aí o outro eixo você pode fazer uma viga no sim, pula um. Faz uma viga, pula um. Faz uma viga, pula um. Vai ficar tudo assim, ó, retangular. Que se vocês notarem, se vocês lembrarem da nossa sala de aula tão querida e amada e com um sentimento de saudade, vocês vão lembrar que ela tem 6 pilares, tá? E que no meio da sala tem aqueles 2 pilares lá que não tem viga atravessando. É exatamente essa configuração. Só que lá não é nervurada. Lá nós temos uma laje maciça, né? Que é uma concepção ainda que foi adotada naquele projeto. Beleza? Bom, isso aqui era uma dúvida. O tamanho dos pilares. Pessoal, para essa configuração aqui, eu não sei se eu fiz isso daqui certinho, mas 30 por 60 dá para passar. É mais ou menos o que vai dar mesmo. Pronto, 30 por 60, tá? Então é uma malha adequada aí para essa configuração. Tem alguns prédios que, dependendo do que vai ter em cima da laje do subsolo, né? Quadra de esporte, às vezes tem até piscina e tudo mais. Aí você precisa realmente... Desculpa. Você precisa realmente botar um pilarzinho um pouquinho maior, tá? Quando eu digo um pouquinho maior, é você botar aqui uma largura de 40 por 70 por 80, tá bom? Beleza? Deixa eu ver qual era a outra dúvida. Quantidade de subsolos, né? Vieram me perguntar sobre a quantidade de subsolos. Eu disse em uma das aulas que eu tinha falado para vocês que cada metro de contenção vai tornando a obra cada vez mais cara. Quando você bota lá 3 subsolos, nós estamos falando de 10 metros de profundidade. Só para vocês terem uma noção, posto de gasolina é mais ou menos uma altura padrão, todo mundo conhece, são 6 metros. Ou seja, além da altura de um posto de gasolina, seria mais 3 metros para cima. Isso tudo de contenção.
São toneladas de solo querendo fechar aquela parede, tá? Então, realmente, gente, tem projetos que é viável, tem projetos que não é. Aquele link do vídeo que eu mandei para vocês, de um time-lapse de um prédio em São Paulo, né? Ali sim, o terreno ali, meu Deus, ali deve ser, sei lá, tô bem por fora de preço médio de terreno, mas ali deve ser uns 5, 6 mil reais o metro quadrado, né? Ou mais, São Paulo, né? Nós estamos falando de São Paulo, então vai para mais de 10 mil. Então vale a pena você estar trabalhando, subsolos muito grandes, porque você vai precisar realmente aproveitar muito o espaço e o empreendimento vai ser caro o suficiente para pagar essa infraestrutura dos subsolos, tá bom, gente? Então, cada caso é um caso, tá? Então, cada caso é um caso, tá bom? Então, essa aqui foi a dúvida que vocês me perguntaram sobre o subsolo, espero que tenha dado para entender. Agora, essa configuração aqui, do tamanho do prédio, né, da geometria do prédio, para se encontrar com a malha do subsolo, vou só explicar uma coisa para vocês. Essas daqui, ó, de fato, né, vão ter que ser trabalhadas de forma bem específica, porque embaixo de todo prédio, pessoal, tem os pilares meio bagunçados, certo? A gente já tenta colocar eles todos alinhados nesse sentido aqui, ó, que é para diminuir o impacto, né, para não atrapalhar um carro parado aqui, tá certo? Mas ainda ocorre. Esses pilares da malha que você desenhou aqui em cima, aqui dentro da estrutura, não precisa. Você vai vir aqui, ó, e apagar, certo? Fazer esse ajuste. E essas vigas, Paulo, que estão passando dentro aqui da malha do prédio, também não precisa. Você vai fazer um trim aqui, ó, cortando essas vigas que passam dentro do prédio. O próprio prédio já tem suas vigas, você não precisa mais estar colocando outras vigas para fazer esse suporte. Então você faz só meio que um encontrozinho aqui, ó. Essa viga, quando você der o offset, ela vai se encontrar, por exemplo, com esse pilar, certo? Ah, Paulo, faltou aqui, não vai ficar em cima não. Beleza, então pasta essa malha todinha para cá. São detalhes que você vai ajustando. Ah, mas se eu afastar para cá, vai sobrar aqui. Tudo bem, então você pode trazer essa viga, passar ela bem pertinho da viga do elevador e vir para cá. Ou então prolongar essa viga do elevador para encontrar essa outra viga do subsolo. Lembrando, não são duas estruturas que estão presentes ao mesmo tempo. É uma estrutura só para tudo. Então, por exemplo, essas vigas vão estar aqui, porém, quando chegar na região do prédio, ela vai se encontrar com uma determinada viga e acabar. Precisa continuar, tá bom? Porque já tem estrutura aqui dentro. E aí, ó, esses pilares que estão muito próximos de outros pilares que você já fez a concepção lá, ó, você já vai apagando, tá certo? Esse aqui já vai ficar um pouco mais lindo. Esse aqui eu acredito que tem que manter, senão esse não vai ficar muito grande. E esses são os ajustes que você faz, ó. É o trim, santo trim. Pessoal, só lembrando, ó, aqui, Paulo, se isso aqui é um vazio da escada, né? É interessante botar aqui, ó. No dia da aula eu devo ter esquecido isso aqui. Tem que colocar uma viga. Ah, Paulo, precisa mesmo, eu já vi escada autoportante. Realmente não precisa, tá? Não precisa, assim, não é obrigatório. Dá pra gente dar solução. Só que isso, pessoal, são detalhes que consomem muito, mas muita armação, muita estrutura. Por exemplo, o apoio dessa escada é aqui, tem um patamar, e esse patamar sustenta a escada e o patamar intermediário lá embaixo. Isso aqui pesa demais, a escada fica muito robusta, tá bom? Então, para efeito de economia, faz uma vigazinha aqui, às vezes ela é bem baixinha, ela é 30 centímetros, 35, só para realmente dar uma estruturada no elemento, tá? E é isso, eu acho que as duas dúvidas que o pessoal falou hoje comigo eram essas. Se pronunciei. Tem mais alguma dúvida sobre o subsolo? Ah, tem mensagem aqui, peraí. É o problema da ventilação, beleza. 6 metros, tem gente que usou 7, não muda nada, tá? Vai ficar um pouquinho maior, vai ficar para 9 metros, mas beleza. Você deixou 75 centímetros, alguma coisa, não sei o que é, né? Não vi na hora. O que foi que eu falei? 75 centímetros é o recuo do pilar na vaga, né? Pode ser, beleza. Caroline entendeu, beleza.
Esse pilar está de quanto? 30 por 60, tá? Se você tiver um piso lá em cima, que utilize, por exemplo, sei lá, jardineira muito funda, palmeiras, né? Tem empreendimentos que gostam de colocar palmeiras em cima da laje, pesam muito. Muita arborização, essas coisas assim, aí você realmente precisa aumentar um pouco o pilar do lado subsolo, o pilar lá do subsolo. Vai pagar aqui. Tem uma pergunta. Manda, Clarissa. Deixa eu ver se já fez. Já entendi, deixa quieto. Ótimo, que bom que eu acho que agora dá para fazer. O recuo dos pilares. Beleza, é isso mesmo. Fala sobre a contenção. A representação é só uma parede. Eu coloquei um link. Tá? Lá no nosso grupo de um engenheiro explicando lá sobre a viga faixa que ele estava fazendo, desastre. Mas eu pedi para vocês observarem onde é que ele estava. Ele estava num buraco de uns 12 metros de profundidade. E a contenção são estacas que foram escavadas antes daquela escavação. E ao passo que eles iam escavando, né, aquela estaca já estava completada, ao passo que eles iam escavando, eles iam colocando uma viga de reforço, né? Ele até fala dessa viga. Vocês lembram disso? Digam sim. Mas em termos de representação, Thomas, vamos nós. Então vamos dizer que a contenção desse prédio seja essa daqui, ó, essa beira aqui, tá? Então vamos lá. Eu já coloquei aqui, ó, essa linha e essa linha. Prestem atenção, viu? Aqui vai ser a contenção do meu subsolo, beleza? Nessas três linhas aqui, eu vou representar só essas três, a de cima não. Muito bem, representação de contenção é basicamente isso. Ó, você, para ser mais criterioso, você pode até botar uma achura, mas, no geral, eu mesmo só coloco um espaço, um offset, e boto uma observaçãozinha pequenininha, uma em cada parede, né? Coloca assim, ó, contenção, né? Então, parede de contenção. Então, estrutura de contenção do solo, do subsolo. Então, você bota assim uma coisa bem breve para dizer que você considerou aquilo ali, tá bom? Como tem os recuos, né, do PDDU, geralmente isso aí não vai ficar perto da calçada, tá bom? Eu nem sei como é que aquele prédio que está na Lagoa Seca, que ia ser construído, não sei se abandonaram ou se só pausaram um pouco, ali perto da Amora, né? Cavaram um negócio ali na beira da calçada, até um tempo que caiu, né? Não sei como é que os recursos foram vistos aí na aprovação dessa obra quando ela estava funcionando lá na escavação, né? Perguntas. Hillary chegando. Bom, então assim você vem, ó, offset. Eu geralmente boto 0,50, porque estacas além disso aqui realmente são bem robustas, tá? Além de 50, o padrão geralmente a gente usa 80 e depois vem 1 metro. Então é muita coisa. Imagina uma estaca de 1 metro de diâmetro, é muita coisa, tá? Às vezes é melhor você usar mais estacas de 50 do que usar uma estaca de 100, né? 100 centímetros. Aí, ó, mais uma vez é o trim pra que te quero. Você bota aqui, ó. Aí chega um momento, pelo menos eu, não sei vocês, chega um momento em que, quando eu vou para a parte de detalhamento, né, que é muito trim, essas coisas, aí eu ligo uma musiquinha, entro no automático, fico pensando na vida e dando trim para todo lado. Certo? Se vocês souberam uma maneira mais fácil de fazer aí, se encontraram alguma maneira mais fácil, contribua aí com os colegas. Desculpa. Bom, vocês entenderam. Aí tem alguns arquitetos que gostam muito de usar achuras. Aí eu vou dar aqui uma dica, tá? Eu posso até estar falando alguma coisa que pode ir de contra o que um outro professor possa ter falado para vocês, outros professores possam ter falado para vocês. Mas é uma dificuldade que a gente encontra. O cliente encontra, a gente lá no escritório encontra, não deu problema. Que é
aqueles projetos que têm achura em excesso, blocos em excesso. Até quando você transforma em PDF, o negócio fica o PDF travando. Eu sei que você representar, né, bem é interessante e tudo mais, mas às vezes você dificulta a leitura de um projeto, né, no virtual, por causa desse excesso de informação. Às vezes você não destaca muito bem ali a sua layer e as achuras se tornam mais destacadas do que as paredes. Não sei se eu estou me fazendo entender. E aí acaba que a representação do seu projeto não fica muito interessante. Você olha para o projeto e não consegue uma informação na mesma tonalidade em todos os cantos. Aí você se perde um pouco. Não sei se vocês já notaram isso em alguns projetos. Então tomem cuidado com isso, tá? Bom, então eu fiz aqui só um pequenininho porque estava dando problema de. Então isso aqui fica com tensão. Aí eu vim botar isso aqui, ó. Dá um trabalho danado para configurar esse negócio, mas aí vocês já criam um padrão aí, sei lá. Aí diminui um pouquinho essa escala, né? E colocam parede de contenção, opa, de contenção do subsolo, certo? Só um textozinho aqui, ó. Eu sei que tem maneira certa de configurar, tá? Não me julguem. F3, tô apanhando um pouquinho aqui na frente, um monte de arquiteto. Pronto, se botar assim, tá até grande ainda, você pode diminuir. Aí entra a técnica de representação, né? Qual é o tamanho que essa fonte tem que ficar. Se preocupem com isso, viu? Ó, aqui tem uma inimiga de vocês, ó. O projeto que eu precisar usar essa bichinha aqui, espera-se que um arquiteto que está no sexto semestre, né, entenda de técnica de representação. Se eu precisar usar essa bichinha aqui, ó, é meio ponto a menos já. Isso é ver. Tô brincando, não. É meio ponto a menos, tá? É técnica de representação. Tudo bem que agora vai ser meio de. Não vou usar ela, né? Porque vocês vão me entregar em forma digital. Vai ser tranquilo, é só dar um zoom. Então, esse meio ponto vocês não pedem mais, né? Falei aqui, mas esqueci desse detalhe. Vamos lá. É... Vixe, Maria, não tá mais apitando aqui, não. Caroline, é o seguinte, você tem que fazer um corte. Vamos lá. Boa pergunta essa aqui, viu? Muito boa pergunta. Deixa eu segurar aqui enquanto eu vou. Vamos lá, vou desenhar aqui rapidinho, só para. Acho que eu já tenho desenhado aqui. Daqui para cá, 3,6 m. Então, vamos pegar essa configuração aqui, pessoal. Vamos ver que isso aqui é o meu subsolo, tá bom? Vamos ver que isso aqui é o meu subsolo. Eu tenho uma rampa de. Vamos ver que eu tenho uma rampazinha aqui, desse ponto, para cá. Eu não vou buscar a inclinação certa, não, tá? Vamos dizer que seja essa. Pois bem. Aí a rampa é o seguinte, Caroline, você tem que ter um cuidadozinho aqui, ó, certo? Por quê? Porque a roda do carro, deixa eu ver se eu me faço entender nesse negócio. Vou desenhar um carro aqui, mais ou menos no naipe que eu desenhava quando eu tinha 10 anos de idade. E... Ah, vamos lá então. Muito bem. Olha só.
Existe uma questão que muita gente esquece, né? Na verdade, vou ser sincero com você, tem gente que fica fazendo projeto arquitetônico e não nota algumas particularidades que devem ser observadas com muita atenção. Como, por exemplo, a altura na cabeça, né? Eu que noto muito isso, porque às vezes eu bato a cabeça quando eu estou descendo escada. Parece escada marinheiro, né? Pisando de 22 e 23 centímetros. E quando você olha para cima assim, não dá para descer. Você entende por que, que o cara colocou 23, 22 centímetros de espelho da escada, mas entende também que o próprio dimensionamento da caixa de escada não foi feito, né? Porque você bate a cabeça quando está descendo, né? Acontece. Eu já passei por isso numa casa, gente, numa casa que era assim, um espetáculo, que revestimento caro que só molesta, e qualquer pessoa com 1,95 m bater a cabeça. Eu acho que o mínimo é 2 metros, é isso? Então, me corrijam aí se eu estiver errado, se é 2 é 2,10. Mas é um absurdo isso. Então, aqui na rampa tem uma coisa também, ó. Veículos, eles têm um entre-eixos, correto? Então, quando ele estiver passando aqui, ó, ele estiver passando aqui, esse carro aqui, já estou vendo que não vai bater, mas quando ele sobe, a roda da frente, ela vai subir a rampa. Ela vai subir a rampa. Então, por alguns momentos, esse meio do carro aqui, ó, que pode ser uma antena, pode ser um ar-condicionado de van, pode ser, sei lá, o teto do carro, se o carro for alto, ele vai se aproximar aqui da viga de cima, certo? Então, qual é o cuidado que você tem que ter? Fazer um estudo de qual é o carro que você vai permitir, autorizar que entre lá no seu estacionamento. Eu sugiro que vocês coloquem aquelas vans, né? Entra na internet aí, a Sprinter. A Sprinter que tem o teto alto, aquela que você fica em pé dentro dela. Sempre tem as imagens do manual dela dizendo qual é a altura dela com relação ao nível do solo. Você tem um bloco desse aqui e faz esse teste. Ó. Mais ou menos quando o meio do carro estiver passando aqui na mudança de inclinação, é quando esse topo aqui vai ficar mais próximo da viga. Aí você verifica, entendeu, Caroline? Você faz isso daqui num corte. Você tem que fazer um corte para poder visualizar isso daqui, tudo bem? E a rampa, só mais uma coisa, a rampa é um vazio. Não esqueçam disso, a rampa é um vazio. A rampa sendo um vazio, a rampa sendo um vazio, por favor, não façam aquela grosseria, né, de botar uma viga passando na rampa, tá bom? Estoura os airbags. Ali São Paulo, tipo essa questão de Palmeiras. Oh, mas assim, Alisson, sobre a Palmeira, na verdade a Palmeira eu fui bem brando aí no exemplo, né? Porque a palmeira ela é um tipo de árvore que ela tem uma raiz bem pequena se você comparar com o tamanho dela. Você dizer assim, é melhor não usar, é meio complicado você dizer, porque se a proposta arquitetônica é essa, às vezes até a arquitetura tem que atender uma necessidade, aliás, né? A arquitetura sempre atende uma necessidade, então por que, que os outros projetos não vão também? Entendeu? Então, é meio complicado dizer, é melhor não usar por causa da estrutura. Não, a gente se adapta, entendeu? Faz ali uma região, tira um bloco daquele de estacionamento e faz ele mais baixo, bota a laje rebaixada, entendeu? E embaixo bota um depósito, alguma coisa assim. Para colocar algum elemento, uma piscina, uma fonte, alguma coisa assim. São possibilidades, tá? Outra possibilidade é colocar essas estruturas para cima, né? Por exemplo, que é geralmente o que acontece. As jardineiras, você tem aqui o nível da laje, aí você sobe uma paredezinha, aí tem solo dentro, e aí você bota ali uma palmeira, você bota uma árvore ali, ou seja, o nível do solo está acima. Porque se você quisesse colocar essa caixinha
abaixo, ela ia ocupar espaço lá no subsolo, né? Isso geralmente a gente só não consegue escapar quando é uma piscina. Tá bom, Alisson? Então, é melhor a gente dar uma solução para fazer um item de decoração assim do que simplesmente deixar de usar ele, entendeu? A gente sempre tenta atender ali uma proposta arquitetônica. As palmeiras realmente são bem imponentes, bem bacanas. Não, não é besta não, Alisson. Toda pergunta no meio educacional é válida, certo? Beleza, Caroline? Respondi tua pergunta lá de cima. Botou interrogação aí, como quem diz, você não me respondeu. Mas tem que respeitar essas. Representar as estacas. Não, Thomas, do jeito que eu mostrei lá, tá? Eu acho que você fez a pergunta antes de eu desenhar lá, né? A Shura pesa demais, né? Beleza, Clarice. Então não precisa colocar não. Ali foi só uma forma de botar, tá bom? Então você pode simplesmente colocar aquele espaço ali e colocar uma indicação, igual como eu fiz lá. Eu esqueci o nome daquele negocinho. Tá? Indicaçãozinha. Achura demais. Eu achei quando eu tava falando de achura demais, né? Realmente achura demais, gente. Até o PDF trava. Tem uns projetos aqui, tem uns arquitetos que eu não vou citar, mas fica realmente, quando faz a impressão, né, realmente fica muito apresentável, mas às vezes você não vê o destaque dos vãos, né? O destaque dos vãos. E aí fica muito poluído. Essa é a minha opinião. Como a gente é mais voltado para a execução e projeto, geralmente o que importa para a gente não é o que importa para o cliente. O cliente quer ver um negócio bonito ali, né? Tá bom? Meu Deus, Clarice, o que foi? Misericórdia. Mais meio ponto, que eu não tenho. Ah, é o negócio da lupa. Não, mas nesse caso aqui, vocês entregam em PDF, não tem muito problema não, tá bom? Aí é que tá, sabe, Clarice? Porque assim, é como eu gosto de dizer, a gente tem as coisas na cabeça, eu mesmo, eu tenho muita coisa na cabeça para um projeto e eu não consigo detalhar o suficiente para me fazer entender. Muitas vezes eu não consigo. Aí quando às vezes eu estou parado à frente do computador, eu mesmo faço os detalhamentos, os detalhes, né? E aí realmente fica um negócio bem bacana. Os projetos que eu boto ali algum detalhe específico, que não são aqueles detalhes padrões, fica muito mais claro para a pessoa entender. Né? Isso é interessante. Então, técnica de representação, para você representar aquilo que você está criando e fazer as outras pessoas entenderem também é a mesma coisa. Abra o meu arquivo em uma TV de 70. Ou se eu tivesse. Eu já não tenho ponto nenhum. Pois é, ameaçando, né? Que palavra forte. Paulo ameaçando aí. Beleza, pessoal? Mais alguma dúvida sobre o subsolo? Deu para tirar aí uma boa dúvida? Vou colocar esse vídeo aqui lá para vocês se lembrarem, tá bom? Fala, Alisson. Fala que eu te escuto. Pessoal, quem mora perto da FJN que puder doar alguma coisa, dia 25 vai ter um drive-thru lá de doação, tá bom? Para uma instituição. O que você doar, a faculdade vai doar 1 quilo a mais. Então, se você doar 2 quilos, a faculdade completa com mais 2, então você vai estar doando 4 quilos de alimentos para a instituição lá. Eu vou pegar o panfleto e mandar para vocês no grupo, tá bom? Fiquem em casa. Então, se vocês moram ali perto, drive-thru, colaborem para ajudar aí quem precisa, tá bom? Porque nessa situação aí tem muita gente que está passando por perrengue, tá? Vou fazer. Se aparecer, eu vou perguntar. Beleza, Carolina. Sobre hidráulica, qual o tamanho mínimo do barrilete? Eu falei. Não falei não. Foi no WhatsApp. Para um atendimento individual. O barrilete, Alisson, é em torno de 1,80 m, tá? Só se o seu prédio for largo demais. Eu não lembro direito o prédio de vocês como é que é. Se ele é os 4 apartamentos tudo compridão.
Se a distância for lá uns 30 metros, se ele for de 30 metros, né, do eixo, mais de 30 metros, aí é bom botar 2 metros, 2,20 m, mas geralmente 1,80 m, tá bom? Aquele volume de reservatório que você vê nos prédios, ele geralmente é assim, é 2 metros ali de barrilete e 1,5 m de lâmina d'água. A lâmina d'água é pequena, entendeu? Porque geralmente os reservatórios são altos. Então fica ali 3 metros, 4 metros, alguns que são bem exagerados é que vão para 6 metros de altura no reservatório, tá bom? Beleza, bem, gente? Pronto, eu vou responder mais algumas pessoas aqui que estão mandando mensagem. Eu acho que mandaram antes de 6 horas, porque eu estava dando aula na outra turma, tá bom? Vou responder agora. Beleza, pessoal? Fiquem firmes, tirem dúvidas, me mostrem os projetos. O desabafo lá que eu fiz no grupo é porque realmente eu estou preocupado. Aquilo ali é preocupação, tá? Porque a gente não estamos querendo deixar ninguém para trás. Muitos professores, nós estamos trabalhando mais do que antes, né? A gente está tentando atender todo mundo nos horários que der. Então, quando a gente vê algumas pessoas não nem vindo dar satisfação, Paulo, estou passando por um problema assim, assim, assado, ou então, Paulo, beleza, eu vou fazer, estou fazendo aqui e tal, dá um feedback, a gente fica realmente triste, né? A gente tem que dar aquele puxãozinho de orelha, é o puxãozinho de orelha de mãe, né? Aquele que gosta, que cuida. Por que eu usei mãe, não pai? Sou homem. Mas, assim, é aquele incentivo de quem realmente está preocupado. Então, é a bronca, mas é a bronca de quem gosta, tá bom? De quem quer que vocês evoluam. Tem orgulho melhor pra gente, não. Na formatura, não sei se vocês viram as fotos da gente na formatura, na colação de grau, de algumas turmas aí. Rapaz, vocês não sabem a alegria que é da gente lá, os professores se reunindo para colar grau dos alunos. É um orgulho tão grande, gente. Você não tem ideia. Eu não sabia que eu ia ter um sentimento daquele ali. É muito bom. A gente se diverte muito ali, né? Nas reuniões dos professores, não, o pau quebra, mas lá a gente fica tranquilo, a gente come a doidade, porque tem um banquete lá dentro. Depois a gente passa lá as 3 horas sentado, mas é conversando, é alegre, é feliz, vendo. Quando chega a hora da nossa turma, é interessante, a gente fica vendo ali a batalha que foi daquele aluno, às vezes conhece a história do aluno e tudo mais. Então é um orgulho bacana, viu? Você não tem noção. Por isso que a gente se preocupa, a gente dá umas brigadas vez ou outra. Vez ou outra dá uns estresses, né, gente? Vocês sabem. Mas aqui é tudo para tentar formar vocês, para tentar fazer o melhor por vocês, viu? Estamos aí, vou responder aqui as mensagens no WhatsApp, qualquer coisa vocês me falam, tá? E se tiver dúvida pertinente, de novo, me avisem, que a gente bota lá no grupo do WhatsApp, beleza? Boa noite para vocês, vamos trabalhar, força aí no PA e lembre-se de mim a partir de sexta-feira, viu? Tchau, tchau, gente.